Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez para iniciar o nosso estudo do Evangelho à luz da doutrina consoladora, reunindo os nossos amigos encarnados e desencarnados na nossa casa espírita, o Centro Espírita Amor e Caridade em Santa Anésia. Nós vamos então iniciar com a nossa prece. Deus, Pai de amor, Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, reunidos com os corações congraçados, encarnados e desencarnados, Senhor, para que possamos, na noite de hoje, estudar e refletir o Teu Evangelho de amor, à luz da doutrina consoladora que é o Espiritismo. Que possamos, Senhor, receber em nossos lares a presença maravilhosa, carinhosa, iluminada dos amigos espirituais, que nos fortalecem e que nos guiam. Que possamos também reunir com eles, Senhor, as nossas melhores vibrações, para que possamos encaminhar não somente aos nossos lares, mas à nossa comunidade, ao nosso planeta Terra. Que possamos, Senhor, emocionados e envolvidos pela Tua paz, estarmos nessa noite de estudo e reflexão. Desde já te agradecemos, Mestre querido, e pedimos a Deus que nos abençoe, hoje e sempre. Meus queridos irmãos e irmãs, o estudo que nós escolhemos para a noite tem o título de Jesus acalma a tempestade. Nós estamos vivendo um momento na Terra de grande tempestade, de várias situações que estão acontecendo no nosso planeta, que enseja uma reflexão nossa maior, à luz do Evangelho do Cristo, à luz dessa doutrina que nos consola, que nos esclarece e que nos abre a luz diante dos fatos que estamos vivendo. Então nós escolhemos o texto de Mateus, no seu capítulo 8, versículos 23 em diante. Marcos também traz essa história de Jesus, mas nós vamos aqui ler e explicar e fazer uma analogia nos dias de hoje com o texto de Mateus. E o evangelista começa assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quando Mateus chama ele, é Jesus, né? Jesus entra no barco. Então é preciso que a gente caminhe, né? Leve o nosso olhar, o nosso coração, a nossa mente para aquele momento ali na Galileia. Nós estamos falando que Jesus está com seus discípulos no lago de Genezaré. Esse lago é tão grande que muitas vezes ele é citado como Mar de Genezaré, mas é o lago de Genezaré, e Jesus entra no barco. E o evangelista Mateus diz que Jesus é o primeiro a entrar no barco, e depois então seus discípulos o seguiam. Ele, Jesus, o Espírito Crístico, o Cristo encarnado na Terra, que veio iluminar os nossos dias e dividir a nossa história ocidental, e antes e depois do Cristo. Quem é o Cristo? Segundo a Revista Espírita de 1868, de fevereiro de 1868, há várias mensagens de São Luís, de Lacordaire, explicando quem são esses seres crísticos. Nós sabemos que na conjuntura evolutiva, o ser depurado, o ser numa condição pura, purificada, é o ser mais evoluído, como Jesus, que pisou no nosso planeta Terra. Mas nesses textos que constam lá na Revista Espírita de fevereiro de 1868, esses grandes espíritos nos esclarecem que dentre a qualidade de espíritos depurados, espíritos puros, no ápice da evolução espiritual, existem os espíritos crísticos, que estão além, que são o ápice, que são o final desses espíritos puros. São espíritos crísticos que governam e que cuidam e que participam inclusive da formação dos planetas. Assim é Jesus. E quando Mateus diz assim, então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, nós estamos falando de Jesus, esse ser crístico. E se fizermos uma analogia à história narrada pelo evangelista ao nosso planeta, nós vamos observar que Jesus é esse Espírito, o Cristo é esse Espírito que participou da formação das nebulosas celestes com uma pleia de espíritos superiores, uma pleia de espíritos puros, tal qual ele, e participou da formação do planeta Terra. Então, tal qual lá, Jesus entra primeiro na embarcação e seus discípulos o seguem, aqui do nosso planeta, Jesus está primeiro. Ele não é governador do planeta porque chegou depois para governar esse planeta que nós estamos inseridos, não. Ele é o co-criador, aquele que participou da cocriação, participou da criação do nosso planeta Terra.
Esse é o Cristo governador do nosso planeta. Ele entra antes, ele vem antes. Em cada situação do nosso planeta, ele segue na frente. Nós não estamos sós, porque Jesus está conosco. Jesus entra na embarcação do planeta Terra e seus seguidores, e seus discípulos, e aqueles que vão encarnar na Terra, vêm depois. Mas iluminando, protegendo e amparando o nosso planeta, segue Jesus. Então, numa analogia, nesse trecho de Mateus, nós podemos dizer que ele entra no barco, ele está no nosso planeta e precede a nossa presença aqui. E continua o evangelista. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Como é que nós vamos trazer essa imagem de Jesus? Ele entra no barco e ele vai dormir. E os seus discípulos presenciam, e passam por uma situação muito grave. Porque conta Mateus que o barco, é tomado, é coberto pelas ondas diante de uma grande tempestade, e aí seus discípulos ficam desesperados. E nós vamos fazer então de novo uma analogia para o nosso planeta nos dias atuais, para o nosso planeta em vários momentos da nossa história planetária, e nós vamos ver que enquanto seres individuais, mas enquanto seres coletivos, muitas vezes nós estamos vivenciando grandes tempestades. Nesse momento de hoje, de agora, nós vivenciamos a pandemia, o afastamento do meio social, de qualquer meio social, quer seja do trabalho, quer seja das escolas, quer seja do meio religioso. Nós tivemos que nos afastar por causa da pandemia, que assolou o nosso planeta, que trouxe ao nosso planeta uma expiação coletiva. E nos dias atuais, nós estamos vivendo uma nova tempestade, que é uma guerra, nesse século, uma guerra de grandes proporções, como ninguém imaginava que poderia acontecer, está acontecendo aqui no nosso planeta, no solo irmão, um solo longe do nosso Brasil, mas perto do nosso coração, dentro desse planeta que nos abriga, que nos serve de morada espiritual, de morada enquanto espíritos encarnados e desencarnados. Então essas são as tempestades que muitas vezes nós somos convidados a vivenciar. No caso da pandemia, muitos de nós passamos por situações diversas, alguns diante da própria doença, alguns diante da perda de entes queridos, alguns passando pelas estruturas diferentes, que trouxe uma nova realidade de vivência, que é a quarentena, que é o afastamento social. E nesse momento agora, com essa guerra de grandes proporções, nós podemos imaginar uma tempestade, que pode fazer uma analogia com o que os discípulos passaram naquele momento, naquela embarcação, naquela pequena embarcação sacolejada, sendo coberta por ondas de uma grande tempestade material que acontecia ali. Enquanto isso, Jesus dormia. E é preciso que a gente diga que diante das tempestades, das necessidades expiatórias coletivas, das necessidades que nós, enquanto espíritos encarnados e também enquanto desencarnados, estamos vivenciando na Terra, muitas vezes nós sabemos que é um afastamento, que há uma necessidade que nós vivenciamos, para que nós possamos vivenciar essas dificuldades, esses processos expiatórios, porque muitas vezes demos causas em nossa vida pregressa a essas condições atuais, como as situações atuais, a guerra, por exemplo, aqueles que decidem sobre a guerra, aqueles que fazem a guerra, aqueles que trazem o sofrimento, também vão vivenciar as tempestades na sua conjuntura evolutiva, na conjuntura de espíritos encarnados em outras ocasiões, as expiações necessárias para passarem por processos dolorosos, por provas difíceis, por expiações necessárias para o seu progresso, para que possam se restabelecer com a lei, para que possam passar por situações tais que possam resgatar as suas faltas. É claro que os amigos espirituais conduzem com harmonia, com amparo, todos esses processos, mas é claro também que os espíritos de Jesus não seria diferente, que Jesus e os bons espíritos deixam que nós passemos pelas situações necessárias que alavanquem lições profundas para o nosso aprendizado, lições profundas para o nosso resgate, porque muitas vezes estamos resgatando e expiando um passado doloroso
que nós mesmos provocamos. E nós podemos estar hoje provocando dores e sofrimentos que iremos passar pelas tempestades futuras necessárias para o nosso aprendizado. Mas podemos dizer que os amigos espirituais, podemos dizer que Jesus, embora aqui na história esteja dormindo, que Jesus deixa de nos amparar e proteger jamais. Jesus continua governando o nosso planeta. Jesus e seus mensageiros divinos continuam inspirando e protegendo e trazendo luz diante das trevas. Mas Jesus não pode ir contra as leis divinas. E uma dessas leis é a lei de progresso. E uma dessas leis é a lei de causa e efeito. E uma dessas leis é a lei que estabelece que precisamos passar pelos processos expiatórios e provacionais necessários para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Então, embora os Espíritos e o próprio Cristo estejam conosco, nos amparando e fortalecendo esse momento na Terra, nós somos responsáveis pelo que aqui fizermos com o nosso planeta. Do ponto de vista da natureza, do ponto de vista das guerras, do ponto de vista dos relacionamentos, em tantas situações que nós provocamos dor, que nós estamos trazendo a dor para o nosso planeta e para a nossa convivência, para a nossa vivência, nós somos os responsáveis. E é claro, embora inspirados pela espiritualidade superior, muitas vezes abrimos mão dessas decisões e tomamos as decisões baseadas no orgulho, baseadas no egoísmo, baseadas na ideia materialista que muitas vezes nos sustenta e norteia a nossa vida de encarnados nesse planeta. Então, diante da tempestade, os discípulos, conta-nos Mateus, se desesperaram, mas Jesus dormia. Jesus calmamente dormia. E conta o evangelista, seguindo nesse trecho do capítulo 8, e os seus discípulos, aproximando-se, os despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então, eles estavam desesperados. Eles estavam achando que naquele momento iriam morrer, iriam perecer. Enquanto, eles também já tinham a luz ali a mostrar que Jesus já falava do reino de Deus. Jesus já trazia a ideia do reino dos céus. Como nós agora, tantas vezes, diante das dificuldades, diante das nossas tempestades individuais ou das nossas tempestades coletivas, nós nos desesperamos, preocupados em perecer o corpo físico, quando já entendemos, já compreendemos, já sabemos, já estudamos que a nossa passagem na Terra é transitória, que o momento que estamos vivendo na Terra é transitório, que vamos perecer sim, porque o nosso corpo perecerá, mas o nosso espírito é imortal. Esse sim sobrevive à morte do corpo físico e permanece, imortalizado diante da eternidade. E aí Jesus acorda, se levanta então e diz: e ele lhes disse, fala Mateus, por que temeis, homens de pouca fé? Então, nesse momento, a gente pode observar que Jesus observa a falta de fé, o despreparo, o desespero, a falta de consciência da imortalidade que aqueles discípulos que ouviam Jesus naquele tempo. Nós estamos falando, meus amigos, meus irmãos, de criaturas que conheciam Jesus, que ouviam o Mestre falar, que já tinham visto os movimentos de milagres que Jesus procedera, que eram, na verdade, processos de magnetismo que o Mestre conhecia na sua envergadura moral, na sua altura espiritual, tinha condições de fazer, que é todo aquele processo de cura. Eles já tinham visto tudo isso, mas esses irmãos tinham pouca fé. É assim que Jesus fala. Por que temeis? Por que tens medo? Porque o nosso medo é como se Jesus perguntasse para nós em muitos momentos em que nós nos desesperamos, em que nós sofremos antecipadamente, em que nós não cremos, não resgatamos a nossa fé para vivenciarmos as situações de dores, sejam elas coletivas, sejam elas situações pessoais, sejam elas conflitos pessoais, conflitos íntimos, ou dores das mais diversas, perdas de entes queridos, dores de sofrimentos do nosso próprio corpo físico.
diante das guerras que nós estamos vendo, da própria pandemia, de tantas situações aflitivas que muitas vezes nos surpreende ainda, nós ainda podemos ser chamados de Jesus como homens de pouca fé, de pequena estatura, né? Porque não reservamos, não concitamos em nós essa fé que a espiritualidade, que o espiritismo e suas revelações resgatam em nós. E aí, então, levantando-se, repreendeu, então quer dizer, Jesus se levanta, né? Repreende o vento e o mar, e segue-se uma grande bonança, ou seja, Jesus acalma a tempestade, segundo o evangelista Mateus. Ele tem condições de fazer todo esse processo, e ele repreende os ventos e o mar, e surge uma grande bonança. E aí conclui o discípulo, conclui Mateus dizendo: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse que até os ventos e o mar lhes obedecem? Então até eles mesmos surpreendem-se de ver, né, o projeto de Jesus, a estatura espiritual do Cristo, aquilo que ele podia fazer não só diante das dores, né, porque eles já tinham visto Jesus curar os obsediados, tirar os demônios, né, afastar